Queridos irmãos, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo, neste domingo de Páscoa. E o tema de pregação de hoje chama-se A Ressurreição de Cristo. A Ressurreição de Cristo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 1 a 9, será um rápido resumo. A palavra está escrita assim: depois do sábado, ao raiar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se nela. Então o anjo falou às mulheres: vós não precisais ter medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos. Ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia. É o que eu tenho a dizer. Nisso, o próprio Jesus veio-lhes ao encontro e disse: alegrai-vos. Elas se aproximaram e abraçaram seus pés em adoração. Amém. Queridos irmãos, a primeira vez que Jesus aparece a alguém depois de ter morto e ressuscitado dos mortos foi com Maria Madalena e outra Maria. Isso aconteceu depois do sábado, ao raiar o primeiro dia da semana. Sábado é o primeiro dia da semana. Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, o túmulo de Jesus. De repente, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu e aproximou-se, removeu a pedra e sentou-se nela. Então o anjo falou às mulheres, a Maria Madalena e a outra Maria: vós não precisais ter medo. Eis que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Jesus não está mais aqui. Ressuscitou. Ele ressuscitou dos mortos, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos. Ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia. É o que eu tenho a dizer. Nisso, o próprio Senhor Jesus, já ressuscitado, veio-lhes ao encontro de Maria Madalena e da outra Maria e disse: alegrai-vos, servas de Deus, alegrai-vos. Elas se aproximaram, viram Jesus, abraçaram seus pés, prostradas em adoração, e adoraram Jesus ressuscitado. Amém? Foi só essa aparição que Jesus teve depois que ressuscitou dos mortos? Não. Vamos ler mais um pouquinho. Marcos capítulo 16, versículo 12. Depois disso,
Jesus apareceu a dois deles, a dois discípulos, sobre outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Depois que Jesus esteve com Maria Madalena e a outra Maria, ele apareceu a mais dois discípulos, sob uma outra aparência diferente daquela que Jesus caminhava com os apóstolos. No Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19, Jesus apareceu a todos os apóstolos, as Marias, inclusive Maria, a mãe do Senhor, no templo carnal. Ao anoitecer naquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos, com as portas fechadas, por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: a paz esteja convosco. Como o anjo havia anunciado, Jesus iria à frente, que era para Maria Madalena avisar todos os apóstolos, inclusive a sua mãe carnal Maria, tá? Jesus, vendo que seus discípulos estavam reunidos, conforme ele havia ordenado, que ele iria voltar, ao anoitecer naquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos, com as portas fechadas por meio dos judeus que os perseguiam. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Jesus veio e se apresentou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. A todos que estavam ali. E ali Jesus conversou com eles, e Tomé tocou nas suas chagas. E Tomé estava duvidando que era Jesus. E por último, Jesus apareceu mais uma vez, muitos dias depois, no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 1 e 7, a palavra diz assim: depois disso, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. Então, o discípulo que Jesus mais amava disse a Pedro: é o Senhor. Depois disso, Jesus apareceu de novo aos discípulos. Eles estavam à beira-mar, uma certa distância da praia, pescando. E Jesus apareceu à beira-mar, preparou uma fogueirinha para assar os peixes. E Jesus de pé à beira-mar, à beira da praia, os apóstolos viram que havia um homem lá. Então o discípulo que Jesus mais amava, João, o mais novo, então o discípulo que Jesus mais amava disse a Pedro, o apóstolo Pedro: é o Senhor. E Pedro mergulhou na água para abraçar o Senhor. Irmãos queridos, Jesus ressuscitou dos mortos. Ele vive. O meu Senhor e Senhor de vocês vive. E ele veio nessas 4 aparições. E disse também que onde houvesse 2 ou 3, ele sempre estaria conosco. 2 ou 3 em oração no nome dele, ele estaria conosco. Disse também que ele iria acompanhar todos os seus discípulos pelos séculos e séculos. E disse
que quando o Espírito Santo viesse sobre alguém, Jesus e o Pai estariam presentes também, junto com o Espírito Santo, na pessoa. Jesus vive eternamente. Aleluia! Feliz Páscoa a todos vocês que têm Jesus no coração.